dois também. Os dois. Lisca, em relação a gente pensar aí nesse jogo do campeonato da Copa do Brasil, como você falou... Te perdeu, né? Não, é porque, como você falou lá na coletiva pós-jogo, né? É a primeira vez, fora o Clássico Rei, que ele sempre vai ter esse perfil de como se fosse um jogo de Série A, porque as duas equipes elas sempre se engrandecem nesse jogo. É a primeira vez que você enfrenta uma equipe mesmo de Série A do Campeonato Brasileiro nessa temporada. Isso mede alguma coisa? Qual a diferença que isso faz em relação aos outros jogos que o Ceará teve até aqui na temporada? É um jogo diferente, né? A qualidade do adversário, a grandeza do adversário, ela está explícita, né? no Corinthians, né? Além de ser um adversário de Série A, está entre as duas maiores torcidas, né, do Brasil, né? Tem gente que fala que é do Flamengo, tem gente que fala que é do Corinthians. Mas é um clube de dimensão nacional, mundial, um jogo que vira também de dimensão nacional, né, Danilo? Mesmo o próprio Clássico ainda teve uma dimensão nacional, porque foi também no domingo houve 3 clássicos, né, no futebol brasileiro, e os 3 terminaram 0-0, né? Então isso apareceu bastante, já divulga mais, né? Os jogos aqui internos ficam mais regionais, né? Mais aqui no nosso estado, na nossa região. Um jogo contra o Corinthians, tu há de convir comigo, né, que é uma repercussão muito grande. Hoje eu estava vendo os programas nacionais, já aparece o Ceará, vi um boletim do Caio, né, já falando a nível nacional, né? Então isso aí já muda, né? A qualidade do adversário também, eu tive a oportunidade de ver o jogo contra o Santos mais de uma vez, já vi 2 vezes, e fiquei bem impressionado, né, com a partida que o Corinthians fez, né? Fez um grande jogo contra o Santos. Naquela briga de escolas, né? A escola mais organizada defensivamente e que também joga com a bola, teve bastante vantagem, né? O Corinthians foi melhor que o Santos na partida, controlou bem, fez um jogo muito intenso, né? Teve a semana toda para treinar, uma coisa que o Carille, a gente sempre fala, né? Que aí o espetáculo ele fica bem melhor, né? Tu tem condições de entregar mais para o telespectador, para o torcedor, a nível de velocidade, de execução, de aperto, de marcação, de transição mais rápida, né? O jogo realmente fica bem melhor então isso também é uma coisa que cresce muito o nível do adversário, né? Quando você enfrenta essas situações, mas automaticamente também cresce o teu nível, né? O teu nível de concentração, motivação, né? Competitividade, jogo tático, né? Um jogo bem tático, um jogo bem estudado, né? Um jogo de alto nível em todos os aspectos, físico, técnico, mental. Então, acho que é isso, né? A diferença grande é essa, né? A gente já vem acostumado do ano passado ali de vários jogos nesse nível, né? Com uma pressão grande, com uma obrigação grande. Então, eu acho que é isso, mas o campeonato não é campeonato, né? É um torneio, são 2 jogos, é um regulamento diferente, né? Toda vantagem é importante, todo gol é mais importante ainda do que num campeonato, porque já te dá uma vantagem. Não tem o gol qualificado, isso muda um pouco também, né? Em relação ao que já foi a Copa do Brasil. Então, é estar preparado e saber que é chumbo grosso mesmo, é adversário muito qualificado e nós vamos ter que jogar muito bem para conseguir o nosso objetivo. Lisca, a gente está fazendo uma matéria diferente. A gente vai falar sobre os 3 campeonatos, Copa do Brasil, Nordeste e Cearense, e pegando as bolas, né? Que são bolas legal. diferentes. São, é verdade. E aí a gente entrevistou o Richard, que agarra. Os goleiros sofrem, né? Entrevistamos o João Paulo para saber o que é que diferencia uma bola da outra, o que é que dificulta, e a questão da adaptação. Mas tão importante quanto se adaptar à competição é se adaptar também à bola. É verdade. E aí eu queria ouvir uma palavra sua sobre isso, para a gente poder incrementar a matéria. Eu sou o que menos sofro, né? Porque eu não bato na bola, eu não domino, né? Eu não cruzo, eu não sou o goleiro. Os goleiros reclamam muito da variação da bola, né? Principalmente essa do estadual, né? A pênalti, se eu não me engano, né? Estou fazendo até uma propaganda aqui, mas na verdade na verdade é. Né? Então, para ficar legal, uma é pênalti, outra é topper e outra é Nike. Né? Só para tu ter uma ideia, né? São 3 bolas diferentes. A Nike é mais leve, né? A pênalti ela varia mais. Né? A topper ela me parece mais opaca. Né? Na hora de bater, ela não sai com tanta naturalidade como as outras. A Nike já sai com mais facilidade. Né? E é uma dificuldade para os jogadores, né? Para os goleiros, né? E eles têm que se adaptar a isso o mais rápido possível. Nós, treinadores, nós temos que cuidar mais assim ao regulamento, né, da competição, que também muda, né? Que aí altera a tua estratégia, né, teu planejamento para o jogo, até teu próprio objetivo. Né? No jogo da Copa do Nordeste, é um regulamento diferente. Tu joga contra
adversários da outra chave conta na tua chave. No Campeonato Cearense já é ponto corrido ali, entende? E na Copa do Brasil já é outro também, né? Então, como muda a bola, muda regulamento, muda estratégia. Hoje de manhã eu estava estudando bastante o jogo ali, né? Minha esposa estava do lado. Eu falei para ela, tu pensa que é fácil? Não é fácil, não. Tem que tomar um monte de decisão, né? Planejar jogo, alterar uma ou outra situação, já muda quase toda uma engrenagem, né? Então, acho que a bola também entra nisso, né? E os jogadores, graças a Deus, a gente tem todas elas aqui, né? O Ceará nos dá a condição. E cada treino aparece uma bola diferente ali, né? Ontem já estava as Nike, né? E na quinta-feira já vai estar as da Copa do Nordeste, né? E depois já vai estar as do estadual. Então, o clube tem que ter um estoque grande de bola também, né? E dar essa condição para os jogadores e para os goleiros, né? Poderem treinar. Lisca, uma semana treina com 3 bolas diferentes. Ô, Lisca, com relação ao assertivo, né? Você tem usado bastante essa expressão e a gente tem visto que o teu time tem criado muito, né? As oportunidades, elas não deixam de aparecer, mas elas estão deixando de ser concluídas, né? A história da última bola de ser colocada para dentro, você disse que era uma coisa que tinha que corrigir. Nós poderíamos dizer que essa é a tua principal preocupação para esse jogo, Lisca? Não chega a ser uma preocupação, né, Carlos? Mas é uma constatação, né? Pelo que a gente vem produzindo, pelo que a gente vem criando. Mas a gente tem bem noção como que é difícil você fazer gol também hoje em dia, né? Na minha concepção, o que mais evoluiu em todo o futebol foi os sistemas defensivos, né? Não tem como... Hoje, agora, acabei de falar aqui numa resposta anterior para o Danilo, né? Os 3 clássicos terminaram 0-0. Bahia e Vitória terminou 0-0, Corinthians e Santos, e os 3 jogos foram considerados bons jogos. Nosso jogo foi considerado bom jogo, o Santos e Corinthians também foi considerado um bom jogo. O Bavi eu não acompanhei muito, te confesso. Mas esses 2 aí, né, eu acompanhei bem. Então também já está se mudando até uma concepção de análise, porque antes bom jogo era quando era 5-4, 3-2. Claro que todo mundo quer ver gol, obviamente, né? Mas a gente viu agora nesse jogo contra o Santos e Corinthians, né? O Santos é um time que quer jogar com a bola, quer propor, mas sem a bola não está muito organizado. E quem que prevaleceu? O time que estava mais organizado. O time que é organizado sem a bola e com a bola. Isso é o forte do Corinthians, né? E ele conseguiu retomar isso já para esse jogo contra o Santos, né? Não espera o Corinthians que jogou contra o Ferroviário, que tu não vai ver. Aquele Corinthians, né, já foi. Ele já evoluiu, ele já deu, né, voltou a uma estrutura, né, defensiva forte. Não está mais Gustavo vindo buscar a bola lá na área, marcando, como eu vi naquele jogo contra o Ferroviário, totalmente fora do lugar. O Wagner Love não sabia direito onde estava, eles estavam buscando ainda. O próprio Sornoso agora, ele encaixou, entende? E eu não estou tão preocupado, cara, sabe por quê? Porque o meu time é o melhor ataque no Campeonato Cearense. E na Copa do Nordeste também, junto com o Bahia. Né? O Bahia tem um pouco mais de gols, mas está com um cara que está fazendo muitos gols, né? Que é o Gilberto. Né? O Gilberto, se eu não me engano, é o goleador do Brasil, né? Tem 12 gols aí em 12 jogos, né? Mas então eu tenho que tentar evoluir, melhorar, mas eu tenho que valorizar os caras, porque nós temos o melhor ataque numa competição e o segundo melhor ataque na outra, mas realmente a gente, né, quer mais, né? A gente quer aproveitar o que a gente cria para poder tranquilizar mais o jogo, administrar melhor e transformar essa eficiência em eficácia, né? Parodiando o Paulo Autuari. Vou dar até, né, que sempre falou isso, né? Ser eficiente é tu criar, tu ter opções, tu chegar pelo lado, pelo outro, chutes, cruzamentos, né? Bola parada, que a gente teve bola no pau, a gente teve chute, a gente teve chegada na área, né? Eles chegaram também, né? Isso é uma coisa que nos preocupa, né? Porque talvez tenha sido o time que mais chegou no nosso gol. Nosso time toma poucos gols também, é a melhor defesa do Campeonato Cearense, é a melhor defesa da Copa do Nordeste, acho que junto com o CSA ali também, mas se não é a melhor, está sempre entre as 2 melhores, né? O ano passado, na Série A, pós-Copa, nós fomos a 2ª melhor defesa. Ataque, a gente foi 10º, precisávamos melhorar um pouco, lembra? Comentamos isso várias vezes, né? Então a gente vai tentando melhorar, mas valorizando também o que os caras vêm fazendo, né? Porque os números estão mostrando. Ô, Lisca, eu vou lhe fazer aqui uma pergunta. Você até comentou depois de um jogo, a pergunta que eu vou fazer mais, conversando com o Danilo há pouco tempo, só o Danilo já pediu umas 7 vezes a presença de um médico
para falar a respeito do Juninho Quixadá. E hoje eu recebi pela manhã uma ligação do Valdemir, lá do Mudumbi. Rapaz, eu escuto todas as rádios, todos os repórteres, ninguém fala quando é que o Juninho Quixadá volta ou pode voltar. Por favor. Vamos trazer o Juninho Quixadá aqui para falar com vocês. Eu prometo isso, tá? Deixa passar esse jogo contra o Corinthians. Eu vou combinar com o departamento médico aí e ele vem aqui conversar com vocês. Mas já está na fase final de recuperação, tá? Ele já deu uma evoluída legal, já está fazendo uns treinos com muito mais intensidade, já está acelerando, que isso era o que faltava, né? Porque estava fazendo as ações, mas com baixa intensidade. Agora já está fazendo acima de 20 km por hora, já está abrindo pique, né? E está melhorando e está evoluindo. E espero que semana que vem, né, ele possa vir aqui conversar com vocês, ou agora nessa semana, já pronto para voltar aí para treinar. Eu estou aguardando ele na semana que vem, entende? Depois do jogo contra o Fortaleza. Aí nós vamos ter, acho que ele à disposição. Oi? Sim. Ele já está na transição, né? Já está, agora evoluiu melhor, né? E conseguiu fazer esses treinos aí que eu falei para vocês, né? Mais intensos, né? Ô, Lisca, tudo bem? Ô, Del. Tudo bem? Tudo. Ô, Lisca, em relação à Copa do Brasil, né? Jogo na quarta-feira contra o Corinthians, primeiras 2 fases, um jogo só. Agora 2 jogos, né? Na concepção do treinador do Ceará, o que muda, o que te ajuda, já que são 2 jogos, não tem aquela preocupação, e foi fora de casa os 2 primeiros. Muda bastante, né? Primeira fase era um regulamento, segunda era outra, né? Agora a terceira vem para os 2 jogos e não tem o gol qualificado, né? É um jogo de 180 minutos, né? Você tem que saber jogar, é um jogo que um tá ligado ao outro, né? Claro que essa primeira parte é na nossa casa, né? E a gente sabe que o fator, né, local é muito importante nesse momento. Pelo sorteio, os últimos 90 vão ser na casa do Corinthians, a gente sabe como é que é, né? Casa lotada, a gente viu agora o jogo contra o Santos, pressão do adversário. Então nós temos que nos mobilizar muito aqui, né, para fazer um jogo bem assertivo, né? Tá com apoio total do torcedor, tá com clima, né, de decisão, fazer um jogo de controle também, não se expor de qualquer maneira, né? Saber ter paciência, né? Peço para o torcedor, porque o time do Corinthians é um time que marca muito bem, que fecha muito bem o centro do campo, as linhas. Se a gente acelerar o nosso jogo, é tudo que eles querem, né? Eles querem pegar a gente, né, numa situação de desconforto e de perda de bola com a gente mal organizado. Então isso é um princípio de jogo do Corinthians, além de, nesse jogo contra o Santos, eles pressionaram muito no campo do adversário, dificultaram muito a saída, né? Então nós temos que pensar bem o jogo, ser bem assertivos na estratégia, na maneira de jogar, de como vamos nos posicionar, como vamos marcar, como vamos atacar, né? Porque realmente é um adversário muito qualificado, né? Um treinador muito qualificado, né? Só você vê os números do Carille, né? O que ele fez no Brasileirão quando ele foi campeão. Se eu não me engano, ele é bicampeão paulista, né? E já está com um time, né, bem equilibrado de novo. A estrutura do Corinthians é gigantesca, né, a nível de informações que eles têm, a nível de centro de excelência. Eles têm 7 analistas de desempenho, só para ter uma ideia, né? Então eu vi agora o jogo contra o Santos, parecia que os jogadores do Corinthians sabiam tudo o que ia acontecer, entende? Os caras estavam muito bem treinados. Então nós vamos ter que ter uma atuação de luxo e também, né, fazer um jogo taticamente muito assertivo, muito equilibrado, muita dedicação, né, e muita paciência, porque é um jogo de detalhes. Se a gente conseguir equilibrar o jogo nesse sentido, nós temos chance. Mas se a gente jogar de qualquer maneira e querer agredir de qualquer maneira e não respeitar o Corinthians, aí nós vamos perder muita chance aí, tá? Então vamos estar equilibrados nessa partida. Peço a paciência do torcedor, apoio mesmo incondicional. Me parece que vai ter casa cheia, né? Me parece que tem torcedor também do Corinthians, né? Mais uma festa bonita como foi no domingo passado. E vamos lá, né? Fazer um grande jogo, viver esse jogo com todo o coração, com toda a paixão nossa, do nosso torcedor, do nosso clube, né? Porque é um momento muito legal, né? Brigamos muito para chegar nessa partida, não foi fácil, foram 2 empates fora de casa. E a gente queria muito fazer esses 2 jogos, né? Conseguimos esse primeiro objetivo, que é fazer os jogos, e agora vamos fazer de tudo para tentar passar com todo respeito. Ô, Lisca, oi. A terceira fase da Copa do Brasil, e pela terceira vez o regulamento é mudado, né? O primeiro era um empate fora de casa, beneficiava o visitante, segundo pau a pau, o terceiro com 2 jogos. Dá para dizer que esse terceiro é o mais justo, Lisca? Com certeza. Acho que agora, né, tá tudo equilibrado, é um aqui, um lá.
A única diferença é, teoricamente, uma vantagem de mando, né, no segundo jogo, mas tem o primeiro jogo aqui que tu pode também encaminhar uma situação, né? Então tu não pode reclamar, não tem nem o gol qualificado. Quando tinha o gol qualificado, te confesso que eu preferia decidir a segunda em casa, até porque nos últimos 90 minutos o teu gol valia dobrado, e quer queira ou quer não queira, é os 90 minutos derradeiros. Agora, com o gol não qualificado, eu até preferia decidir em casa, entende? Porque não tem um gol qualificado, né? Mas, dentro das circunstâncias, da tabela também, o Danilo me fez essa pergunta, ficou interessante porque a gente não precisou viajar, né, pela sequência de jogos. O Corinthians hoje já teve um contratempo, né, na viagem, chegou 2 horas mais atrasado. Se isso tem acontecido frequentemente nessa época, né? Então também não vamos reclamar, né? Vamos reclamar, vamos saber jogar a competição. O regulamento é bem simples, é um jogo de 180 minutos, está 0-0, o primeiro tempo é aqui, o segundo tempo é lá. Quem fizer mais gol, passa, o empate leva para os pênaltis. Então não tem muito mistério. Lisca, boa tarde. Boa tarde, mano. Vou mais uma vez entrar na sua escalação, se você me permite. Permito, sim. Sei como é que você está conseguindo administrar, Lisca, tantos jogos, né? Várias competições. Num momento como esse é difícil para o treinador ter que administrar tantas partidas. E é exatamente por isso que eu vou te fazer a pergunta sobre o Thiago Alves, que retornou, se é uma boa opção para essa partida, se o Thiago Carleto também, né, na esquerda. E para o lugar do Leandro Carvalho, eu acredito que você deve ter uma boa opção, que é o Chico, que já vem também entrando no decorrer das partidas. É por aí, Lisca? É bem por aí, né? Primeiro a gente tem que valorizar a estrutura do clube, né? A dedicação de todos os profissionais, né, que trabalham para colocar os jogadores em campo, né? As pessoas acham que o futebol é simples, que os caras entram ali em campo. Não, ele gira uma roda muito grande aqui na semana, né, de profissionais, de investimento, de estrutura, né, e concepção profissional também dos jogadores, né? Isso aí nós temos que valorizar, né? Os jogadores se cuidam muito hoje, sabem dessa necessidade, né, de recuperação, de repouso, de alimentação, de estarem todos os dias, todas 2 vezes por semana, na quarta e domingo, colocando o trabalho deles, né, a julgamento, a prova, podendo evoluir, podendo crescer, podendo ter um crescimento profissional, como vários tiveram aqui, né? Então, acho que é muito mérito de todos os departamentos, da nutrição, da parte física, da parte de fisiologia, da parte da fisioterapia, departamento médico. Há uma dedicação muito grande de todos, né? E isso tem possibilitado que os jogadores tenham jogado, poucos jogadores no DM, poucas lesões também. Isso ajuda muito o ambiente, né? Te deixa uma competição interna muito grande. E como você falou, são jogos, muitos jogos na sequência, né? E nós vamos, obviamente, revezar alguns jogadores por necessidade técnica, tática, física, né? Estrutura para jogo também. Para esse jogo ainda vamos definir, nós temos ainda até amanhã, né? Hoje eu tenho um treino, mas para quem jogou é um treino muito leve, porque não fazem nem 48 horas da partida contra o Fortaleza, e já estamos na véspera, né, do jogo contra o Corinthians. Então é um trabalho muito mais de compreensão tática, de algumas alternâncias que nós vamos poder ter na partida, né? Porque requer um pouquinho mais de cuidado essa partida também, como eu falei anteriormente, na parte tática, na parte de compactação, né, de compactação do meio-campo, que está muito forte o meio-campo deles, né? As transições são muito rápidas. O Ralf, o Júnior Urso e o Sornosa encaixaram um trio muito bom ali, na minha concepção, com a ajuda ainda do Cleison e do Pedrinho, né? Então realmente ficou forte, né? Então vamos ver. Hoje vamos treinar, temos os exames, amanhã temos ainda, né, às 11 horas o vídeo, depois a ativação que a gente sempre faz quando o jogo é à noite, e ali a definição final, às 11h30, que é esse trabalho de ativação no hotel. E ali eu tenho todas as informações, a conversa com os jogadores. E eu tenho uma ideia de time, obviamente, e tenho as opções também, caso aqueles jogadores estejam um pouco mais desgastados, para a gente encaixar bem as peças e estar bem forte para defender e bem forte para atacar também, né? Futebol não é muito difícil, né? Sem a bola você tem que marcar. Com a bola você tem que articular e fazer gol. Então vamos ver se a gente consegue equilibrar isso, porque o nosso adversário é muito equilibrado em todas essas 3 funções aí. Valeu, Lisca. Valeu. Obrigado. O Thiago Alves, ele está convocado para o jogo. Tá? Ele está voltando, mesmo que ele daqui a pouco não inicie o jogo, mas ele é um cara muito importante para nós. Certo? Por isso que ele vai. Feliz porque o Gustavo não vai? Mas tem o Bocelli e o Wagner Love, né?
Deus. Posso tomar ou não? Posso tomar ou não? Não, o problema não é esse. O problema é depois, não é água, não. Vai rolar a escalação antecipada para ele? Mas eu vou dizer uma coisa para vocês. Boa tarde, né? Eu tô falando mais que qualquer pessoa nesse Ceará aqui, hein? Pô, vai dizer que não é verdade. Eu falo mais que governador, mais que todo mundo, é coletiva, porque tem muito jogo, é pós-jogo, pré-jogo. Pelo amor de Deus, eu acho que eu vou deixar você só com entrevista pós-jogo. Não, faça isso não, faça isso não. Você iria se importar se eu falasse só pós-jogo ou não? Eu sim. Os dois, vamos fazer uma votação. Os dois, vocês. Os dois. Tem que ser, né? Tem que ser. Tem que ser. Me dei mal. Tem que ser. Tá bom, né, Caso? Como é que sabe? Tá, vamos lá então. Na seriedade. Porque ele não tá regularizado, né? Não pode tem como jogar mesmo. É verdade. Nem o Matheus Matias, né? Os dois. Com certeza. O Matheus também. Os dois. Lisca, em relação a gente pensar aí nesse jogo do campeonato.